Olá, tudo bem? Estamos mais uma vez aqui juntos em um Edricast, seu podcast para discutir direito e relações internacionais com propósito. Hoje, além da minha parceira de todos os episódios, a professora Renata Alves Gaspar, a gente tem aqui, sem dúvida, uma das maiores especialistas em direito internacional privado na atualidade, também uma grande amiga. Tenho a alegria de ter aprendido muito daquilo que sei com a nossa convidada do dia, que é a professora Valesca Reiser, que é professora titular do Departamento de Direito da Universidade Federal do Espírito Santo, professora permanente do Programa de Pós-Graduação em Direito Processual da mesma instituição. Professora Valesca integra diversas associações e redes acadêmicas, como a ASADIP, a BDI, IACL, a MBCJ e elas no processo, além das redes internacional e latino-americana de processo civil internacional. Professora Valesca também é coordenadora do grupo de pesquisa Laboratório da Codificação do Direito Processual Civil Internacional, LabCodex, vinculado à UFS e ao CNPq, e é pesquisadora produtividade, FAPES do Espírito Santo, e, sem dúvidas, poucas pessoas seriam tão capazes de trazer luz à discussão que a gente propõe hoje, que é a harmonização e transformação do direito internacional privado, o anteprojeto de lei de direito internacional privado, que está em discussão. A gente teve a oportunidade, na nossa primeira temporada, tratar um pouco desse tema, e hoje a gente vem pensar dessas transformações e dessa modernização junto à professora Valesca, e aqui acho que é um momento importante para a gente chamar a atenção do papel do profissional, da profissional do direito, também na construção da norma, não só no enfrentamento, na utilização dessa norma junto aos tribunais, per se, ou na prática, mas também compreender que o direito é um processo de construção na qual pesquisadores exercem um papel fundamental. Então, é o momento da gente refletir, da gente pensar se essa norma funciona com muito mais efetividade do que depois da sua aprovação e da sua entrada em vigor. E muitas vezes esse espaço ele é relegado, né, o papel, a gente acaba não se dedicando tanto ao processo legislativo como poderia se dedicar, e esse tema ele é extremamente relevante numa sociedade em que a internacionalização das relações cada vez mais presente, né? Hoje a gente tem o desafio de dizer qual que é a relação processual que não é internacional, seja pelo sujeito, seja pelo local do cumprimento, seja pela forma da produção das provas. Então, o direito internacional privado deixa de ser uma matéria que para muitos não era de um conhecimento não necessário, né? Embora quem nos escuta sabe que para a gente o direito internacional público e privado sempre esteve na centralidade, mas hoje ele se torna uma obrigação por exercício dessa advocacia, que se torna internacional em todos os seus aspectos. E acho que a professora, não acho, né? Tenho certeza que achar é um equívoco. Tenho certeza que a professora Valesca vai conseguir trazer bastante luz para a gente, para refletir esse papel tanto da fase do anteprojeto como desse protagonismo que o direito internacional privado hoje assume na prática processual, mesmo daqueles que não se consideram advogadas ou advogados internacionalistas. Mas antes de iniciar, não posso deixar de cumprimentar a professora Renata Alves Gaspar e agradecer por mais um episódio que iniciamos juntos. Muito obrigada, Paulo. Valesca, é uma alegria te receber aqui no Edrincast. Não só por te receber, mas por te receber para tratarmos deste tema, que é um tema que nos une, que vem forjando e sendo responsável para a gente aprofundar nossa amizade, porque o direito internacional privado é isso também. Além de ser a nossa área de atuação na pesquisa, na advocacia, também é o solo mais fértil para a gente aprofundar e se aproximar de pessoas tão maravilhosas como você. E falar de direito internacional privado, em especial desse projeto, né, ou desse anteprojeto de lei geral de direito internacional privado, melhor ainda, porque você trabalha muito as questões de processo civil internacional. E a gente sabe que, na atualidade, sem descuidar das questões do direito aplicável, objeto clássico do direito internacional privado, a gente sabe que a centralidade do direito internacional privado hoje está no que o meu
meu mestre Diego Fernandes Arroio fala que é a dimensão judicial. Então, trazer você com esse olhar para falar desse anteprojeto, para mim é uma alegria e tenho certeza que as pessoas que estão aqui nos ouvindo, vão aproveitar demais. E já vou te passar a palavra com a primeira pergunta para a gente já começar bem. A gente sabe que há muito, desde há muito, tanto a academia quanto os profissionais que atuam, desejavam uma lei geral de direito internacional privado. A gente sabe que houveram alguns, anteprojetos, algumas tentativas que morreram praticamente logo depois do nascimento. E esse está avançando, esse anteprojeto avançou, foi abraçado pela comunidade acadêmica, e eu gostaria de saber se esse anteprojeto, na sua visão, né, esse anteprojeto que ele se propõe a modernizar, não é uma palavra que eu gosto muito de usar, modernizar, mas eu acho que ela fica bem clara para os ouvintes, ela comunica o que a gente quer comunicar, né? Se esse anteprojeto que se propõe a modernizar o nosso ordenamento jurídico, ele avançou nesse sentido, e no seu sentir, quais os principais gargalos que o nosso sistema de direito internacional privado tem que justificam esse projeto? Bom, eu inicialmente, antes de mais nada, eu queria agradecer, dizer que é uma honra estar aqui, é uma honra estar com a presença, mesmo que virtual, de dois grandes, queridos amigos e referências da internacional. Paulo um pouco mais jovem, Renata já minha contemporânea, de tanta luta, de tantos estudos e tantos encontros. Então é uma honra, estou muito feliz. Acho esse veículo de transmissão do conhecimento fundamental hoje. Então, o podcast, eu queria parabenizá-los, também inicialmente por essa iniciativa. Tá? Uma iniciativa bastante contemporânea e que realmente consegue ter uma capilaridade muito grande hoje no nosso novo modo, né, de vida e de estruturarmos os nossos próprios conhecimentos, né? Então, muito obrigada desde já, não poderia iniciar sem agradecer. Essa é uma temática muito relevante hoje, termos um anteprojeto em elaboração é muito gratificante, tendo em vista justamente esses gargalos que durante muito tempo o sistema jurídico brasileiro a ele foi imposto, né? Então, eu diria assim que as principais razões, olhando para os gargalos, eu levantaria sobretudo três principais gargalos. Um clássico, que é justamente esse que se refere à necessidade de atualização, né, do nosso sistema de direito internacional privado, e aí, em particular, essa parte geral e mesmo de conflito de leis, porque, no fundo, esses termos estão consolidados na nossa lei de introdução às normas do direito brasileiro, que tem uma herança em 1942, num Estado autocrático, né, que, por sua vez, também tem uma herança em 1916, numa perspectiva completamente liberal do direito, e ainda dentro de um método teórico, onde a grande discussão era se iríamos para o lado saviniano de suas teorias ou manciniano, né? Ainda dentro de uma concepção assim de um direito internacional muito apolítico, muito neutral, né? Então, vincular. Então, o primeiro gargalo, eu acho que é isso. Aqui cabe mencionar, como bem vocês dois aqui já pincelaram, que no âmbito do direito processual civil internacional nós tivemos uma atualização em 2015. O Código de Processo Civil, ele não é um novo código, né? Ele não é uma reforma, diríamos, perdão, ele é um novo código, ele rompe, e no âmbito do direito internacional privado, particularmente na perspectiva da cooperação jurídica, ele sistematiza. Então, a gente tem uma certa atualização em algum momento, mas de uma forma geral e dentro dessa perspectiva das regras gerais e centrais do direito internacional privado, nossa regulação tem mais de 80 anos. Então, é necessário uma atualização frente ao que vocês muito bem colocaram aqui, as demandas de uma sociedade contemporânea, né? Uma sociedade completamente diferente da de 1942, da de 1916, uma sociedade heterogênea, em rede, global, enfim, com uma mobilidade ampla, né, de mercadorias, serviços, enfim, e inclusive num paradigma também
além da transnacionalização das famílias, né? Um outro gargalo que eu acho relevante mencionar é o da fragmentação do nosso sistema. O sistema de direito internacional privado, ele é e está, de certo modo, diluído, né, em diferentes fontes. Isso é diríamos assim, é o desenvolvimento da própria complexidade contemporânea, quando a gente analisa fontes do direito internacional privado. Então, obviamente, tem uma relação com todo esse processo de harmonização internacional que a gente chama de labiríntica, daí o nome labirinto, né? Mas olhando para o nosso umbigo, ele dificulta justamente a aplicação, a aproximação, né, de diversos atores, diversos operadores ao sistema do direito internacional, inclusive ao estudo, né, e pesquisa do próprio direito internacional. E eu acho curioso isso, porque não é uma questão só brasileira. Se a gente analisar o atual movimento de codificação estatal, nós vamos observar que lá atrás nós tivemos um movimento de codificação, o direito internacional, como o próprio professor Diego, que foi aqui mencionado, trabalhava, né, e o professor Junger também. Então a gente tinha um direito internacional transnacional que, de repente, ele entra numa alma transnacional dentro, né, de um corpo nacional. Isso foi uma época. Hoje, esse movimento que a gente visualiza de codificação estatal do direito internacional, ele tem mais a ver com a segurança jurídica, com a facilitação da aplicação da norma, ou seja, da identificação de um corpo mais sistematizado de regras destinadas a esta área. Então, a gente observa, por exemplo, esse movimento aqui perto de nós. A gente tem uma lei relativamente nova, 2020, Lei Geral Uruguaia de Direito Internacional Privado. Temos o projeto de código chileno, o projeto de código colombiano. Temos, cruzando o Atlântico, o debate do projeto de código francês, que a grande questão é essa, porque lá ainda mais a complexidade da aplicação do direito europeu, do direito convencional, de fontes convencionais, sobretudo em Haia, e cadê o sistema francês ali? Como é que a gente organiza isso para o juiz, para o advogado, para o estudante, para o pesquisador? Então, acho essa um outro gargalo. Mas, que a minha opinião, o maior gargalo, e aí eu acho que é o marco desse nosso anteprojeto, é na sua possibilidade de romper a estrutura metodológica do regime geral que nós ainda temos do direito internacional privado, sobretudo no âmbito do conflito de leis. Então, de uma estrutura baseada numa análise, como já mencionei, de uma norma conflitual extremamente neutral, apolítica, e que não tem mais relevância no sentido de efetividade com uma realidade concreta. É isso, onde o direito internacional é chamado a dialogar com o direito internacional público, o direito internacional privado dialoga necessariamente com o direito internacional público, dialoga, né, e depende e se fundamenta do direito internacional dos direitos humanos, né? Então, de todo esse clamor, diríamos assim, por uma humanização. Então, eu acho que o grande gargalo e a grande razão de termos esse anteprojeto é que ele venha contribuir para tirar também o sistema de direito internacional privado brasileiro, como o professor Horácio Amir coloca sempre, do seu armário epistemológico, né? Sair dessa sua natureza neutral e apolítica, sair dessa teoria de marginalidade que o professor Ralph Michaels menciona, e principalmente olhando para o sistema brasileiro, o sistema do direito internacional privado, tal como nós temos hoje, regulado, ele não condiz com uma realidade de um sistema cujo arcabouço é humanista, desde a democratização, desde a Constituição de 1988, né? A gente observa a internalização de tratados de direitos humanos fundamentais. Nós observamos, para além da internalização, todo o paradigma de aplicação das decisões da Corte Interamericana, né? Então, a gente tem até uma instrução do Conselho Nacional de Justiça, né? Incentivando a essa observância, tanto dos tratados internacionais de direitos humanos, particularmente interamericanos, quanto às decisões das cortes. É uma necessidade hoje de estabelecermos pautas de um acesso efetivo à justiça.
Acho que isso é um direito fundamental, né, que nós temos, direito a ter direitos. Então, enfim, de harmonizarmos as nossas regras de direito internacional com as características do Estado brasileiro, que é o Estado constitucional e que desejo que seja cooperativo, né? Mas, enfim, um Estado constitucional aí que tem em seu arcabouço jurídico esse diálogo muito ferrenho, né, com os direitos humanos, né, nesse seu processo. Então, para mim, o maior gargalo é esse, é transformar, contribuir talvez melhor, através desse projeto, com essa ruptura metodológica, ou seja, pararmos de trabalharmos as respostas do direito internacional a partir de uma perspectiva clássica, liberal, neutral, do direito internacional privado e buscarmos realmente uma justiça material, né, substantiva. E eu acho que ele contribui. E fico feliz neste momento, isso também não é um problema só do sistema brasileiro. A gente vê que essa busca é, de uma forma geral, na regulação do direito internacional privado, se a gente analisa desde uma perspectiva comparada, até a partir das harmonizações. Então, eu fico feliz dele chegar neste momento. É neste momento onde o debate sobre a metodologia do direito internacional privado está na pauta, né, da análise desse. E, professora, são pontos aí encantadores que trazem muito para a gente pensar, né? E eu acho que a sua fala toca num ponto muito importante do procedimento, como também o mecanismo de acesso à justiça, né? Eu acho que a gente se preocupa muitas vezes, principalmente com a efetivação de direitos humanos, efetivação de direitos individuais, notadamente quando a gente pensa em famílias internacionais, e o quanto o direito procedimental é um instrumento fundamental para que esse direito material possa ser efetivado, e acaba que muitas vezes não recebe exatamente essa mesma preocupação. Mas também gosto dessa reflexão que a gente faz sobre a fragmentação, tanto a nível nacional como a nível internacional, né? Esse direito internacional privado, esse direito aplicado ao processo civil internacional está em diferentes fontes. E quando a gente pensa no anteprojeto e pensando especificamente nesse direito ser menos neutral, um anteprojeto frente a esse cenário em que internacionalmente, tanto na sociedade internacional como em outros países, a gente já tem uma moldura, uma estrutura definida, esse nosso momento também é um momento de afirmação política daquilo que o Brasil concorda e daquilo que o Brasil discorda, né? Também é uma maneira de o abraçar e internalizar essas perspectivas, ou é um momento também de refutá-las. E é nesse contexto, eu acho que a gente poderia, talvez, tentar pensar em alguns exemplos dessa aproximação com práticas. A gente está vendo um anteprojeto de aproximação de boas práticas, mas também tem algum ponto que esse anteprojeto refuta, que ele traz um posicionamento brasileiro para refutar algum ponto? Sim, eu acho que ele, embora pequeno, né, se a gente compara com outros projetos e outras legislações, mas não obstante esse olhar, né, um pouquinho reduzido de regras, mas ele tem, na minha opinião, né, ele tem um conteúdo muito, quiçá pelo nosso anseio de tantos anos de buscar uma legislação, né, nova, mas ele tem um conteúdo, na minha opinião, muito rico nesse sentido. Tanto da absorção de melhores práticas, né, quanto também, e eu acho que isso é importante, da manutenção de certas tradições, né. Eu acho que ele também tem que representar um pouco a nossa tradição jurídica. É por isso que eu também gosto de chamá-lo de eclético. Então, no mesmo momento em que a gente consegue observar, por exemplo, eu acho assim fundamental quando no artigo 2º, parágrafo 1º, nós num projeto de lei, conseguimos estabelecer que a autoridade judiciária pode utilizar a soft law, como um instrumento de integração, interpretação, assim, tão direto, é uma abertura que a gente faz, muito embora o judiciário já venha utilizando os incoterms, etc., mas quando a gente pensa nos guias de boas práticas, quando a gente pensa em todo o arcabouço da Conferência da Haia, sobretudo pós-convencional, é fundamental, né, nós entendemos. Também acho fundamental, olhando aqui desde o paradigma com a harmonização dos instrumentos, né, multilaterais, inclusive interamericanos e até regionais, por exemplo, que eu acho que vale a pena a gente destacar, os artigos 23, 31. O artigo 23, quando fala de obrigações alimentares, define a aplicação da lei mais favorável ao credor. Então, isso é num diálogo coerente
com as práticas fundamentais hoje, né, das principais convenções sobre a matéria. Quando a gente trabalha, por exemplo, no artigo 31, a lei aplicável nos contratos internacionais de consumo, a lei do domicílio do consumidor ou, eventualmente, da celebração dos contratos, desde que se escolha a mais favorável ao consumidor. Também é representativo dessa nova perspectiva, né, e de harmonização do próprio direito internacional. Também a questão de filiação, eu digo que ele vai até além quando a gente trabalha, quando o anteprojeto trabalha no artigo 22, também quanto à lei aplicável, nas questões de constituição e desconstituição de filiação, por exemplo, na adoção, a lei do domicílio das partes, mas a mais favorável ao vulnerável. Né? Se a gente analisa até nas convenções, é a lei da residência habitual. Então, eu acho que ele vai até um pouco a mais, demonstrando aí uma característica do próprio sistema brasileiro também, né? Dessa preocupação que o sistema brasileiro tem, às vezes superior, se a gente analisa numa perspectiva comparada, com a proteção do vulnerável, né? Quer seja no âmbito consumerista, né? Quer seja no âmbito aí mais vinculado a uma perspectiva da vulnerabilidade do menor e das questões de filiação. Vale a pena remarcar aqui também outro elemento, a cláusula de exceção do artigo 16, que tem estreita relação com toda essa construção lá de trás das convenções interamericanas, principalmente a Convenção sobre Normas Gerais de Direito Internacional Privado, que nós ratificamos e aplicamos muito pouco. Então, pelo menos está aqui uma expressão, né? Sem sombra de dúvida, cabe mencionar aqui a valorização do princípio da autonomia da vontade, quer seja conflitual, quer seja processual. A conflitual, né, no âmbito da eleição da lei aplicável, aí em estreita harmonia com as principais convenções sobre a matéria. Então, desde 1994, Convenção de México, a guia da AIA sobre lei aplicável no âmbito da contratação internacional. Quando nós analisamos no paradigma das cláusulas de eleição de foro, também o anteprojeto está harmônico, por exemplo, com a Convenção de 2005 da AIA sobre a temática, com as regras do Mercosul, com o Protocolo de Buenos Aires. Então, a gente tem esse arcabouço agora. Também conseguimos observar alguns rasgos característicos nossos. Além desse que eu já mencionei, eu geralmente ainda levanto, por exemplo, o referente à sucessão. Né? Se a gente analisar o segundo do artigo 24, ainda no âmbito sucessório, aquela regra que está na Constituição brasileira, então, quer dizer, é uma tradição, diríamos, nossa, que está inclusive prevista numa Constituição. Quando que uma regra de conflito está prevista numa Constituição? É muito atípico, e no caso brasileiro, ela está. Então, a manutenção, né, desse paradigma, né, do paradigma do benefício do herdeiro brasileiro, né, ou aquele domiciliado no Brasil, né, no âmbito da sucessório. Um outro elemento que eu acho interessante também, que a gente consegue observar e que é uma característica nossa, é que, muito embora nós tenhamos estabelecido a possibilidade da autonomia das partes na escolha da escolha da lei aplicável, perfeito, né? Nós temos, obviamente, desde que não haja abuso, perfeito, mas quando não exista essa escolha, a lei a ser aplicável será a do local de celebração do contrato, que é muito típico nosso, que é hoje estabelecida na lei de introdução, que se difere um pouco, por exemplo, das respostas trazidas pelos mecanismos convencionais, né? Por exemplo, a Convenção do México, ou mesmo as regras europeias, né, sobre a matéria. Então, isso eu acho interessante. O nosso anteprojeto, ao mesmo tempo em que ele se coaduna com as melhores práticas, né, tanto do processo harmonizatório, multilateral, interamericano e regional, ele traz também algumas características próprias, né, mantendo uma tradição nossa, brasileira, nessa linha. Excelente, excelente. Aqui você fala coisas
tão importantes, se vai ramificando, a gente vai escutando e vai pensando em uma série de outras coisas adicionais e que no final elas são tão importantes quanto, né. Aí, na sua fala, você mencionou, né, muito bem mencionado, claro, que, a questão da dimensão judicial, ela de alguma forma tinha sido, resolvida com o CPC, que foi uma ruptura, né, foi o novo código, e ali eu costumo falar que ele já começa do título, né, dos limites da jurisdição brasileira, porque é isso, no mundo globalizado, a gente tem que pensar a partir dos nossos limites. E de alguma forma também as questões de reconhecimento de decisões estrangeiras, já com a emenda constitucional de 45, de reforma do poder judiciário, quando o STJ recebeu a competência, né, originária, também ele introduziu mudanças importantíssimas nesse processo, de forma a colocar o sistema jurídico brasileiro em pé de igualdade com qualquer outro sistema, né, da comunidade internacional, dito avançado nesse tema, né, respeitando as competências concorrentes, respeitando a circulação de decisões, tanto na sua regulamentação, quanto na própria prática do tribunal. E isso é certo. E a gente sabe que esse anteprojeto, de alguma forma, ele traz, numa lei geral, sobre a direito internacional privado, isso que já tinha sido alterado, aprofunda em alguns aspectos, né, essas modificações, também fala da lei aplicável, que a gente não é que a gente não gosta dessa temática no direito internacional privado, a única questão é que, diante dos novos desafios do mundo globalizado, ela parece que fica um pouco, à margem de outras questões que são mais urgentes nesse momento, né, de harmonização. Então, de alguma forma, esse anteprojeto, ele acaba deixando tudo muito claro, porque ele traz num único instrumento, não fica esparso. Aí eu vou buscar só no CPC, eu vou buscar só no regimento interno, eu vou buscar na lei de introdução. Então, essa é uma questão, que não é menor, né, não é menor. Mesmo que o esforço dele fosse só concentrar num único, código, digamos assim, não seria menor, porque isso impacta a vida real, né. Então impacta as pessoas que se relacionam, cujas relações têm transcendência jurídica no nosso campo, que é as situações privadas internacionais. Então eu gostaria de te ouvir, Valesca, o que você acha que todas essas mudanças, desde das micromudanças a macromudanças, né, introduzidas por esse anteprojeto que a gente espere que se torne lei, o que ela vai impactar no setor econômico, nas relações das famílias internacionais, transfronteiriças, no âmbito tecnológico, enfim, em todos os campos da nossa vivência humana que tem uma transcendência jurídica e seja uma situação privada internacional. Me parece muito relevante a questão, sobretudo porque traz para nós essa necessidade de reflexão também do que o anteprojeto colabora nessa consolidação de uma construção de um sistema do direito processual civil mais contemporâneo, mais voltado ao acesso à justiça, na sua perspectiva transnacional, né? Então, em que impacto isso pode ter? E aí eu queria trazer alguns elementos que, muito embora o Código de Processo Civil sistematize a cooperação jurídica ou traga os limites da jurisdição internacional, esse anteprojeto nosso, ele é muito inovador nessa área, né? Olha, se a gente primeiro passo, né, que eu acho, ele acaba com a saga da possibilidade ou não da autonomia das partes na escolha de um foro neutro. Então, nós tivemos o Código de Processo Civil permitindo a cláusula de eleição de foro, sobretudo desde o paradigma da cláusula de escolha exclusiva de foro. Tivemos uma alteração interna, sem nenhum debate com a comunidade, que vem e altera, mesmo que eventualmente a intenção não tivesse sido essa, mas que tem um impacto negativo na possibilidade de cláusula de escolha de foro no âmbito dos litígios transfronteiriços, né? Sobretudo porque condicionava essa escolha a conexões territoriais, quer seja o local de execução da obrigação, quer seja o local de celebração, enfim, do contrato. Então, o anteprojeto, ele acaba com essa saga. Eu desejo muito que ele seja aprovado, porque aí nos trará essa segurança jurídica. E eu particularmente acho essa segurança jurídica fundamental. Primeiro, redução do fórum shopping, não é isso? Então, você reduz o fórum shopping, o paralelismo de ações, a possibilidade de ações claudicantes, aqui vale, ali não vale, então todo esse paradigma também da dificuldade de reconhecimento, e isso gera uma economia.
não só para as partes em questão, porque você já tem, desde que não seja escolhido de forma abusiva, mas e nem assimétrica, você já tem a determinação do foro competente, então você tem uma garantia, você não precisa sair litigando em diversos fóruns, e de outro lado, também o próprio judiciário, principalmente no âmbito dos países da civil law, onde você não tem outros filtros para diminuição do fórum shopping, como o fórum não convenience. Então, essa é a via nossa. Então, eu acho, e sinceramente, eu acredito que consolidando essa segurança jurídica, da valorização do princípio da autonomia, da vontade, tanto conflitual quanto processual, o sistema judicial brasileiro pode sim ser um hub, olhando sobretudo para a América Latina, nos litígios internacionais. Hoje nós vivenciamos uma competição entre sistemas jurídicos, entre sistemas judiciários, né? Essa é uma realidade. Então, acho sim que, inclusive, isso pode trazer frutos para o próprio sistema brasileiro nesse sentido. Olhando no contexto tecnológico, vale a pena a menção, também aí dentro da perspectiva do direito processual civil internacional, do artigo 37, quando confirma a possibilidade de flexibilização dos instrumentos de cooperação, né, a partir da utilização da tecnologia. Então, permite-se, né, esse aprimoramento e aproximação da cooperação jurídica, que é o elemento fundamental, diríamos assim, o coração do acesso à justiça, né, real, a uma justiça digital. Uma justiça 4.0. Isso gera não só efetividade, rapidez, etc., mas também, primeiro, reduz a economia e, de outro, impacto ambiental, que a gente também tem que levar em consideração, né? Que parece que não, mas é. Para as famílias transnacionais, que aí, lembrando, que vocês também levantaram, e eu acabei que não trouxe muitas questões, mas uma que eu queria remarcar no âmbito da cooperação jurídica é que também era uma ausência do nosso sistema trazer, pelo menos em uma regra jurídica, né, a possibilidade, a legitimidade das comunicações diretas entre as autoridades. Então, isso é fundamental quando nós estamos diante de litígios transfronteiriços no âmbito familiar, quer seja desde a perspectiva do sequestro, alimentos, etc, etc. E um outro ponto que eu acho muito novedoso e curioso do projeto, aí já mais diante do conflito de leis, é a determinação da lei brasileira nas questões vinculadas à propriedade industrial, que acaba também com uma insegurança que nós tínhamos, né? Desde que se trate daqueles direitos já reconhecidos ou em processo de reconhecimento, não as relações negociais, né? E isso também será muito interessante para a proteção nossa, para a promoção das nossas inovações, né? E, de certo modo, para a proteção dos nossos direitos industriais e intelectuais também. Então, eu acho que é um pouco dentro desse paradigma, né? Essa lei, ela impacta não só numa melhoria de um sistema jurídico, de um sistema técnico do direito intelectual privado, mas ela tem um impacto também numa realidade concreta, como muito bem dito aqui, né? Numa realidade concreta que clama, né, por um novo olhar do próprio direito internacional privado e, em particular, do direito processual civil internacional, no âmbito aí de um acesso adequado à justiça. Acho que nesse sentido, um pouquinho. Não, foi muito rico esses apontamentos, né, e até antes de trazer uma outra curiosidade que me vem, não posso deixar de dialogar com esse ponto que a senhora trouxe, que é tão relevante, pensar como uma lei de direito internacional privado privilegia a inovação industrial. E às vezes essa ligação não é tão óbvia para as pessoas, porque não se inova quem não tem proteção, né, o mecanismo da inovação é a proteção, e o quanto a gente está diante de um mecanismo que tudo no fim se dialoga de maneira muito intensa, né, e a gente abre uma necessidade, estuda as áreas como a divisão, mas é importante entender que talvez o que a gente precisa para ter mais inovação não é necessariamente um incentivo fiscal, embora possa ser importante, mas talvez uma lei de direito internacional privado traga aí uma importância ainda maior. Eu acho que essa perspectiva amplia até um apoio popular, um apoio da sociedade civil, né, talvez sociedade civil aqui funcione melhor do que popular, mas a gente sabe que toda mudança legislativa enfrenta algum grau
de resistência, principalmente quando essa mudança traz o conhecimento de uma área que muitos acabaram por não se dedicar, né. E nesse contexto, professora Valesca, quando a gente pensa nesse projeto de lei, a gente já consegue visualizar desafios políticos, institucionais ou até mesmo culturais para aprovação e para a implementação de uma lei geral de direito internacional privado? E quais seriam esses passos? Como que a gente pode dialogar tanto com o processo legislativo, mas também com o processo de uma sociedade, né, porque o direito deve refletir uma necessidade de uma ciência e uma percepção de uma sociedade, né, enquanto norma escrita. Como que a gente consegue endereçar esses desafios, se eles existem, principalmente pensando que a gente está dialogando com uma lei de introdução que não foi atualizada junto com o Código Civil, né, ela até deixou de ser a lei de introdução ao Código Civil, passou a ser as normas do direito brasileiro, com muita adequação, mas talvez ela se parece mais sensível, né, aqui eu posso estar até errado de ter sido atualizada em outros momentos, ou será que simplesmente a ignoraram? E como esse desafio reflete agora no anteprojeto? Eu acho assim, quanto aos desafios, eu acho muito relevante, o que vocês trouxeram aqui, essa perspectiva dos desafios, políticos, mencionados aqui, institucionais, como é esse paradigma cultural e que eventuais dificuldades, né, esses desafios poderiam trazer para esse anteprojeto. Então, assim, eu queria primeiro, assim, sendo bem brasileira, parafraseando Suassuna, né, eu acho que a gente não pode ser nem tão otimista e nem tão pessimista quanto o embate com esses desafios, né? O que ele fala, vamos ser um realista esperançoso, né? Eu acho que é isso, vamos ser um realista esperançoso. Mas assim, desde do paradigma político, eu acho que por ser uma lei com certo tecnicismo profundo, talvez ele não se esbarre nessa característica infeliz que nós temos hoje, diante de um processo legislativo, que é essa bipolaridade, né. Talvez esse projeto não gere esse conflito, talvez, da bipolaridade na sua análise. Então, desde uma perspectiva interna brasileira, política, dessa tramitação, né, do projeto, talvez a grande questão não seja, necessariamente, as dificuldades encontradas na política brasileira no contexto da construção de instrumentos legislativos. Eu acho que elas estão muito mais olhando o paradigma político numa perspectiva da geopolítica, que aí vai acabar impactando eventualmente. É dessa geopolítica que no último ano, nesses últimos anos, ela rompe com paradigmas, né, muito clássicos entre as relações estatais, né, diríamos assim. Vivenciamos retrocessos, na minha opinião, e que acabam trazendo, eventualmente, um certo desafio na aprovação desse projeto. Principalmente nos últimos ocorridos, à luz de uma certa rigidez nas relações bilaterais, com imposições taxativas, né, com intervenções mais diretas e com um clamor que eu acho até legítimo de um certo nacionalismo. Eventualmente, esse contexto possa acabar impactando numa legislação que, em função do próprio jogo de xadrez, pressupõe a possibilidade de escolha de um foro estrangeiro ou a possibilidade de uma lei estrangeira. Então, eu acho que o desafio nosso hoje é buscar acalmar essas questões geopolíticas para conseguirmos tramitar com uma maior leveza esse projeto. Acho que não é nem um paradigma de política interna brasileira, mas necessariamente, mas deste olhar, não sei. Quanto ao âmbito institucional, nós observamos em algum momento uma certa resistência ou uma certa reticência, sobretudo, a essa ruptura que o anteprojeto traz na valorização da autonomia, né, privada. Nós vimos isso. Da OAB, né? Nós tivemos isso, um impacto deste olhar, mas eu acho que à medida em que a sociedade civil consiga, né, se organizar no sentido de fazer isso que a gente está fazendo hoje, no sentido de promover mais diálogos, tentando demonstrar que a autonomia privada ela pode ser inclusive um instrumento de empoderamento do indivíduo, ela pode estar vinculada a um processo de democratização, né, do próprio Estado, compreender, né, que ela não traz por si um risco à soberania,
um risco, né, diríamos assim, eu acho que nós conseguiríamos transitar também de uma forma menos ruidosa nas instituições. E culturalmente, tenho muita curiosidade de saber como será essa desconstrução, né, do anteprojeto, desconstruindo aí todo um paradigma de ordem pública, agora é a ordem pública internacional, que faz menção à igualdade de gênero, à igualdade racial. Então, isso eu acho enriquecedor. Eu quero ver culturalmente também o impacto disso na nossa sociedade. Então, desse paradigma, a extensão, a flexibilização dos instrumentos de cooperação jurídica. Então, isso é um desafio. Vamos ver como nós vamos conseguir trabalhá-lo. A extensão da jurisdição brasileira, que eu acabei não mencionando, é a perspectiva do Fórum Necessitatis, que dialoga com esse humanismo, e como será isso também, é uma desconstrução nossa, cultural, que não temos, né? Como será essa desconstrução? Então, de toda sorte, eu acho que esse anteprojeto, ele vem numa boa hora, eu acho que ele tem como ser impulsionado por todo esse arcabouço do sistema jurídico brasileiro, né? A gente só tem que ir, como diz Suassuna, de forma realista, esperançosa e de pouquinho a pouquinho para tentar realmente consolidar esse instrumento que, para nós, acho que será muito positivo, né? Desde o paradigma assim, do sistema, né? E da nossa própria cidadania, né? Dessa construção da nossa própria cidadania, que ela é global. Então, da gente ter mais ferramentas para a promoção dessa cidadania. Um pouquinho isso. Uau! Uau, uma verdadeira delicatessen tudo isso e tudo que você trouxe, todas as tuas reflexões, toda a tua perspectiva, firme, doce ao mesmo tempo, erudita, como com você adoro essa perspectiva de me aproximar desde um realismo esperançoso, né? Adoro Suassuna, e aí se explica por que a cada passo no nosso caminho ao andar a gente vai se aproximando cada vez mais, né? É por isso, são nas palavras e no diálogo. Diálogo, palavra essa fundamental que você trouxe para finalizar essa fala que me pareceu, foi tão tocante para mim, porque além de acadêmica, todos sabem que eu também exerço advocacia nessa área, e pensar nisso, né, como a gente vai vivenciar culturalmente aquilo que a gente fala tanto, né, porque somos humanistas e a gente há muito tempo vem falando que era assim que precisava ser feito, e agora experimentar isso com um instrumento tão importante que é uma codificação para nosso sistema, ele é importante, né? Vai ser uma verdadeira experiência acadêmico profissional, né? E aqui na escola, Valesca, o Paulo e eu, desde o começo, quando a gente pensou as razões dessa escola, em que espaço ela teria, o que a gente se proporia a fazer, a gente sempre pensou nela, né, como uma escola de propósito e com propósito no seu sentido filosófico e social, né? Então a gente não quer fazer e nunca quis fazer qualquer coisa, a gente faz de propósito. E esse propósito também tem um propósito, que é esse propósito que, na verdade, ele alinhavou toda a sua fala. Mas, assim, numa reflexão final, eu gostaria que você trouxesse qual o propósito e que você espera que tudo isso ocorra e como tudo isso se concretize na realidade, falando desse anteprojeto que traz tudo isso que você falou com maestria. Eu acho realmente, Paulo, que não podia ter sido outra pessoa, tinha que ser a Valesca mesmo, porque você costurou tudo com tanta maestria que aí agora a gente quer escutar essa reflexão final sua de propósito e com propósito. Olha, primeiro eu quero agradecer, né, de verdade, as palavras aí tão carinhosas e dizer que sou uma fã de vocês, sou uma fã desse podcast e desse propósito que vocês dois trouxeram, né, para o estudo, para o desenvolvimento do direito internacional. Tanto do direito público, privado, das relações internacionais, enfim, de todos nós, né? Da nossa cultura, da nossa vivência, enfim. Então eu queria, desde já, agradecer esse espaço. E eu acho um pouco, eu fico muito satisfeita de estar vivenciando esse momento.
Acho que eu comecei assim, né, e termino assim, de estar vivenciando um momento em que o Estado brasileiro, que tradicionalmente foi um Estado caracterizado, né, por uma certa timidez no âmbito regulatório do direito internacional, e particularmente privado, e estar no auge do debate sobre metodologia, transformação do direito internacional privado, analisando um código, propondo um novo projeto de lei. E um novo projeto de lei responsável, né? Um novo projeto de lei responsável com esses elementos, com essa vontade de transformação, né? De tirar o direito internacional do seu armário epistemológico, de trazer a justiça material, de caracterizar alguns elementos próprios da nossa cultura, que é a proteção dos vulneráveis, que eu acho que é esse regime consumerista muito avançado que nós temos, que é justamente, nós não falamos nada das relações laborais, mas também desse enfoque. Então, trazer essa característica brasileira, que é uma característica protetiva. Então, me sinto muito satisfeita de estar aqui. Eu espero que esse projeto ele consiga passar por toda a sua tramitação, continuando a representar isso, continuando a representar uma esperança de mudança no regime do direito internacional privado que nos permita utilizar essa ferramenta como uma ferramenta, acho até de promoção democrática, de promoção de uma sociedade plural, né, de promoção de uma cidadania global, como mencionei. Eu acho que eu desejo que esse seja o grande rumo, né, o grande marco do anteprojeto, que ele tenha essa representatividade, que ele não passe de uma forma incólume, né? Isso foi incrível. Eu espero que a gente esteja aqui muito em breve para discutir a implementação e quem sabe daqui a um tempo discutir o primeiro ano, os primeiros 5 anos, talvez não nesse formato, num formato melhorado, porque evolução é uma marca desse laço que a gente sempre mantém nas diferentes formas. Então, antes de passar para a professora Renata, para ela também agradecer. Professora, eu agradeço muito sua participação, foi incrível. Acho que a gente teve aqui a alegria de receber ao longo da primeira e da segunda temporada alguns professores da Rede Processo Civil Internacional, mas acho que a senhora representa bem a força e a relevância dessa rede para trazer uma reflexão, porque esse internacional, depois do processo civil, é uma coisa que muitas pessoas não conhecem, né? Um complemento que muitas vezes não faz parte do que a gente aprende, não faz parte do que a gente pratica, e tem algumas discussões que nos ensinam e tem algumas discussões que rompem fronteiras de pensamento, né? E sempre que a gente está diante das suas falas, eu acho que é esse sentido, rompe fronteiras para pensar no processo aí como mecanismo e não só no direito material. Então, eu muito obrigado e muito obrigado também, professora Renata. E antes de passar a palavra, lembrar o nosso ouvinte, a nossa ouvinte, de se inscrever na plataforma que você estiver nos ouvindo, para que a cada 15 dias você receba uma notificação sobre um novo debate de propósito e com propósito aqui no Dreamcast. Muito obrigada, Paulo. É sempre uma delícia dividir com você aqui esse Dreamcast, que é o espaço que eu tenho muito amor e carinho. E hoje, com a Valesca, muito obrigada por você ter aberto um momento na sua agenda, que a gente sabe que não é uma agenda simples, para trazer essas reflexões tão importantes e de superlativa atualidade de um projeto que é tão importante. Muito, 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 muito obrigada. Eu que agradeço, de todo o coração, uma honra estar aqui com vocês e poder contribuir com o propósito, né, de levar o direito internacional e as relações internacionais de uma forma mais profunda para todos os nossos alunos, ouvintes, de uma forma geral. Muito obrigada, me sinto muito honrada mais uma vez, menciono. Obrigada.